respeito do trabalho voluntário que nós exercemos com o grupo de amigos no Comitê Betinho. Tá certo. Nós é que agradecemos a sua presença, temos a honra de recebê-lo aqui, né, José Roberto, porque a gente sabe da seriedade, inclusive do trabalho do Comitê Betinho, que vem desde das campanhas que o próprio Betinho realizava e tudo mais. Agora, José Roberto, você é presidente, até você me falava nos bastidores aqui da rádio, você já está há um bom número de anos na entidade. Gostaria que você falasse um pouquinho da sua história à frente da entidade e também de como você chegou até o Comitê Betinho. Então, Renato, nós temos um grupo de funcionários do antigo Banespa, que em 93, quando o Betinho lançou a campanha Saúde da Cidadania, era comum as empresas privadas e públicas formarem seus comitês. E no Banespa, os funcionários tiveram a iniciativa de formar um comitê, e eu fui um dos fundadores, e sempre exercemos esse trabalho de forma voluntária até hoje. Hoje eu sou aposentado e me dedico ao comitê, e tendo como foco duas coisas. A solidariedade é um valor inerente ao ser humano, um valor universal que nós devemos cultivar, e também a busca da cidadania e da inclusão social. E uma coisa importante que o Betinho nos informou, nos ensinou, o Renato, é que o assistencialismo acomoda as pessoas, deforma o caráter das pessoas. Tanto é que nós adotamos a máxima de Confúcio, que nos ensinou que mais vale ensinar a pescar do que dar o peixe. E nós sabemos também, Renato, que por mais que as pessoas de boa vontade venham a se envolver nas questões comunitárias, nós não conseguiremos fazer frente à tamanha necessidade e à tamanha desigualdade social no nosso país. E para resolver esse nó no Brasil, da questão da desigualdade social, do acúmulo de riqueza, é somente com políticas públicas. Então o Betinho, ele equilibrava duas bolas em suas mãos, um malabarista, um artista. A solidariedade para que nós participemos e também a nossa participação enquanto cidadão e contribuinte na conquista de políticas públicas, porque é o Estado que cabe o papel de implementar as políticas públicas diversas para trazer a desejada paz social e a qualidade de vida a todos os brasileiros. Tá. Agora, José Roberto, naquela época do Betinho, inclusive, havia uma campanha contra a fome, né? Era uma campanha mais forte nesse sentido. Sim. Mas ao longo dos anos isso foi mudando. Hoje, inclusive, você tem um projeto, o Comitê Betinho tem um projeto ligado à cisterna, né? Sim. Fala um pouquinho dessa mudança, vamos dizer, de objeto ou de objetivo aí que foi sendo feito ao longo do tempo de atuação do comitê, de forma que hoje a preocupação talvez seja o fornecimento de água na região do Nordeste. Sim. Então, Renato, sempre a gente procurando ações estruturadoras, apoiamos diversos cursos profissionalizantes em São Paulo, em outros estados, no interior também, cursos de informática. Quando começou a despontar a questão da informática, montamos inúmeros cursos de informática, inclusive no sistema prisional, porque a gente acredita que o presídio tem uma função de reeducar as pessoas. Cursos diversos na periferia, de corte e costura, cabeleireiro, mecânico, marcenaria, serralheria e por aí vai. Tivemos uma atuação muito importante também, numa parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, que é na construção de brinquedotecas na rede pública de saúde. Então, todos os hospitais da capital e a maioria das UBS, das Unidades Básicas de Saúde, receberam brinquedotecas patrocinadas pelo Comitê Betinho e por seus parceiros, para que quando a criança adoecida chegasse no hospital, ela tivesse algo lúdico, que trouxesse tranquilidade às mães e também fizesse aí com que facilitasse o trabalho da equipe médica ao tratar de uma criança doente. Para não se sentissem, essas crianças, para que elas não se sentissem ali tão sozinhas, desamparadas às vezes. Exatamente. E essa atividade lúdica acaba contribuindo para que elas também se sintam num ambiente mais criativo, né, vamos dizer assim, né, de brincadeira e tal. Agora, como é que, por exemplo, você está dizendo, né, nós fornecemos as brinquedotecas e fazemos esses cursos e tal. São empresas que colaboram, são mais pessoas físicas?
como que vem funcionando a questão das doações para o Comitê Betinho? Então, as doações, parte maior são de pessoas físicas. Nós temos uma base de 1.200 pessoas que contribuem com débito em conta para o Comitê Betinho. Temos apoio também por a nossa origem profissional de bancários. Nós temos também o apoio do Sindicato dos Bancários de São Paulo, de associações dos funcionários do Banespa, tanto da ativa quanto aposentados. Temos parceria com os funcionários do Banco do Brasil, inclusive eu mando um abraço aqui para Isaura Vita, que fez aí que é a madrinha desse nosso encontro, né? Sem dúvida, né? Aliás, um abraço também para Isaura, que está sempre conosco também, ela participa bastante aqui com a gente no Radar, então também um abraço para ela e para todo mundo aí que você está falando, o pessoal também do Banespa e do Banco do Brasil, também que a gente tem aí uma proximidade bastante relevante, inclusive. Inclusive você me falou do nosso Onça comum, também, Arnaldo Onça, que deixou uma bela mensagem para nós hoje também no Facebook. Então, e o que é interessante, o Renato, que a gente vai agregando aí uma série de amigos que não dá para citar todo mundo, né? Sem dúvida. E nós também temos um apoio importante dos colegas, dos companheiros da Associação dos Funcionários da Caixa Federal, da Federação Nacional dos Funcionários da Caixa Federal. Nós temos um apoio importante da Ruar, uma fábrica de brindes do Arnaldo, que patrocina as sacolas, né, as mochilas que o comitê distribui aos seus parceiros. E nós temos um apoio importante também do Auto Shopping Global. Certo. E na pessoa do André Moreno Vargas, da Ruar é o Arnaldo. E assim a gente vai não crescendo. Há de se destacar também o apoio do Santander, que fornece a sede onde nós estamos. Aliás, é uma pergunta que eu ia te fazer. Os funcionários do Banespa, na época Banespa, né? Sim. Então, funcionários que era um banco estatal e depois virou o Santander. O Santander, ele também, você está dizendo agora que apoia, mas e a participação dos funcionários como pessoas físicas também seguiu no comitê? Seguiu, talvez não na intensidade que nós gostássemos, né? Que nós desejamos. Mas temos ainda a participação de alguns colegas também do Santander, mas a base nossa são os antigos funcionários do Banespa. Do Banespa. Tá. E outra, falando agora das cisternas. Em 1998 teve uma seca muito forte no Nordeste e a gente via pelo Jornal Nacional comboios de caminhões levando alimento para o Nordeste, aviões da FAB, aviões do Correio, né, numa situação emergencial. E a gente sempre procurando ter medidas estruturadoras, pensamos o que nós poderíamos fazer de mais concreto. E a gente descobriu as cisternas, o que é uma cisterna? Para começar, é importante a gente falar que as pessoas estranham, mas como que vai pegar água no Nordeste se no Nordeste tem a seca? Mas o índice pluviométrico no Nordeste é suficiente para que as pessoas possam armazenar água. Então, normalmente lá chove o suficiente. Exceção agora que eles enfrentam a maior seca dos últimos 50 anos. Mas mesmo assim, a cisterna não seria perdida, porque serve para armazenar água dos carros-pipas. Certo. Então, uma cisterna, ela armazena 16 mil litros de água, que é suficiente para a família, por 9 meses, usar aquela água captada da chuva ou dos carros-pipas. E essa água eles usam para beber e cozinhar. E uma cisterna custa R$ 1.600. E é uma coisa que dura o resto da vida. Mas como que ela funciona agora, só para a gente dar essa fotografia aqui para os nossos ouvintes? Por exemplo, a água da chuva, ela é tratada? Como é que é? Sim, a água é tratada. Ela cai nesse reservatório? A cisterna é um reservatório, exatamente, tá certo? Um tanque. É um tanque, assim. Exato. E aí a água, a partir do momento que entra nesse tanque, há um acúmulo ali, você consegue acumular água ali e tem um sistema, um mecanismo ali de limpeza? Exatamente, tem as cisternas, é importante frisar que elas são, a construção, a manutenção é gerenciada por ONGs muito fortes que atuam no Nordeste, como a Caritas, Diaconia, Visão Mundial e outras tantas, né? E eles têm todo um cuidado pedagógico para preparar as famílias para armazenarem a água corretamente e tratar bem da água, porque já tem experiências que a água da cisterna trouxe também a doença.
Então o pessoal está muito ligado para que as pessoas tenham o manejo, o gerenciamento de água de uma maneira adequada. Elas têm que ter um cuidado lá também para que a água não comprometa a qualidade. Exatamente. É uma coisa que eles são muito vigilantes nesse aspecto. Tá. E a cisterna custa R$ 1.600, né, e evita que a família, principalmente mulheres e crianças e adolescentes, andes quilômetros para buscar uma água suja, contaminada, e muitas vezes a gente vê na televisão, vê no YouTube, cenas dramáticas que cortam o coração da gente. As pessoas tendo que pegar uma água suja, que vai causar doença, muitas vezes essa água é compartilhada com os animais. Então essa é uma afronta à dignidade do ser humano. Sem dúvida. E é por isso que o comitê se empenha tanto e tem focado na construção de cisternas. Agora, em que momento, José Roberto, houve essa mudança de paradigma, vamos dizer, do comitê que tinha uma preocupação, como eu disse, muito mais focado na fome e passou a cuidar de fornecimento, né, na tentativa, né, de fazer essas parcerias para essas construções de cisternas? Então, Renato, em 98, o bicho pegou lá em termos da seca. Nós fizemos primeira experiência lá, que foi muito positiva. Nós visitamos lá, né, as cisternas, acompanhamos lá a parte da construção, a entrega e o manejo da água. Em várias cidades do Nordeste. Algumas cidades do Nordeste. E agora, nos últimos 3 anos para cá, que a situação lá se tornou novamente dramática, nós privilegiamos a nossa atuação lá no Nordeste. Intensificou essa questão. Exatamente. Quantas cisternas o Comitê Betinho já conseguiu fornecer para as famílias nordestinas? Então, o Comitê Betinho, ele não faz nada sozinho, né? Somos nós e uma rede de parceiros, pessoas físicas, como eu falei, algumas empresas, associações e bancários. Até hoje nós chegamos em 454 cisternas. Tá. Nossa meta é atingir... Então são 454 famílias que estão sendo abastecidas com água, vamos dizer, de qualidade. Exatamente. E a nossa meta aí, nós vamos trabalhando por parte, né? Nós queremos até junho chegar em 500 cisternas, né? E vamos estabelecendo as metas periódicas, sendo atingíveis, metas plausíveis, né? Esse espaço é muito importante para a gente divulgar o nosso trabalho, porque dada a seriedade do seu trabalho e do seu programa, do Radar Paulista, a gente acha que vai atingir um número maior de pessoas, né? É um trabalho com transparência, a contabilidade do comitê é auditada pela SACHO, auditores independentes, né? Por exemplo, se o programa Radar patrocinasse 1 ou 10 cisternas, vocês saberiam com antecedência o nome das famílias, depois viria um recibo das famílias e teria uma placa lá na cisterna dizendo que foi doado, fornecida pela empresa tal, pelo Radar, por exemplo. Radar, ou pelos funcionários de tal empresa, ou pela família tal. Bacana. É isso. Agora, me fala uma coisa, por exemplo, você tem doado esse número grande de cisternas, muito bonito, inclusive, esse trabalho. O governo, vocês têm alguma parceria? Porque é um tipo de... Eu fico me perguntando aqui o seguinte, isso não seria um papel também do governo federal fazer? Ou dos próprios governos municipais, estaduais? Sem dúvida. O governo federal e estaduais, eles têm feito bastante cisternas do Nordeste, têm tido uma atuação positiva. Mas se a gente pegar o exemplo de São Paulo, né? O que seria de São Paulo sem atuações das ONGs aqui de São Paulo? Né? O poder público não dá conta sozinho. Certo. Né? Então é por isso que a gente atua lá no Nordeste, em parceria com ONGs, né? Porque imagina o seguinte, uma família lá do Piauí receberia uma cisterna do governo federal ou estadual daqui a 3 anos. Estão recebendo no Comitê Betinho agora, ou de um parceiro nosso, é motivo da alegria, né? Não, sem dúvida. Está antecipando o que... Fora que a burocracia normalmente governamental acaba atrapalhando a vida das pessoas. Se ele pensasse, não, é obrigação do governo, nós estaríamos penalizando uma família a receber uma cisterna daqui 3, 4 anos. E a gente traz a felicidade para as pessoas antecipadamente. E como é que as pessoas participam? Elas entram em contato com vocês? Vocês é que fazem esse contato com as empresas? Sim. Como é que funciona isso? É um trabalho de 2 mãos. Né? Por exemplo, nós estamos hoje aqui
entre aspas, sob o patrocínio da Isaura Vita, né? Ela conhece você e fez o meio de campo com você, e você, sensível às boas causas, nos convidou para estarmos aqui, né? Então, eu vou falar aqui o telefone, o nosso e-mail, o nosso site, e nós batemos em muitas portas, nem todas se abrem, mas nós estamos de coração aberto para receber parcerias para meia, projetos, qualquer coisa que vier, bem-vinda, né? Seja... Não, fora que eu acho que do ponto de vista, como você está falando, da solidariedade humana, né? Vai ficar lá uma plaquinha, como você disse, olha, doado pela empresa ou pelas pessoas XPTO, isso é um negócio que faz uma diferença absurda. Sim, né? É um negócio bacana você saber que você está ajudando uma família a ter água, né, ao longo de, como você disse, 9 meses. Depois, isso automaticamente ela vai também, a própria água depois, com as novas quedas d'água, volta a reabastecer o reservatório. Quer dizer, uma coisa talvez para muitos e muitos anos. Muitos anos, né? A gente, além da água, a gente leva dignidade, né? A pessoa, sem dúvida nenhuma. Imagina a alegria de uma pessoa, ela ter uma água purinha para beber, não precisa andar, se humilhar pegando água, muitas vezes compartilhando com animais. É a mesma água que ela toma banho, que a cisterna é para consumo. É mais para consumo. E alimentação. Tá. E alimentação. Tá. Agora, a gente foca na cisterna até pela nossa escassez de recursos. Mas nós temos experiências muito exitosas lá no Nordeste. Por exemplo, criação de animais, cabras, ovelhas e galinhas. Então, imagina o seguinte, a gente dá lá 50 cabeças de aves ou de animais para 10 famílias. Os animais reproduzem. Não é? Então vai aumentando o rebanho, o número de galinha, ou de galo, que seja. Né? Aí as pessoas têm alimentação, né? A pessoa criativa, ela pode fazer um bolinho de frango, vender, gerar renda. A gente tem atividades voltadas para a agricultura, Renato, que as pessoas lá armazenam água no solo por meio do barreiro trincheira, e aquilo ali... Vou depois mostrar uma foto para você não acredita que é no interior do Nordeste, lá nos grotões. Parece que você está aqui em Mogi das Cruzes. Olha que bacana. Então existem muitas alternativas no Nordeste para que as pessoas possam viver com dignidade aonde elas nasceram e ser felizes lá. Né? Sem dúvida. Existem programas aí do governo federal, do PRONAF, da agricultura familiar. Né? E que é uma coisa importante, Renato, porque é o seguinte, eu estava conversando com você é de Buri, sua família é de Buri, eu sou de Itararé. Eu saí... Da onde? Itararé. Itararé aonde? É interior aqui também? Interior aqui é na região do Grande Buri. Ah, tá. Da mesma região lá. Mesma região. Grande Buri é bom. Então, eu saí de Itararé há mais de 20 anos, a 350 quilômetros, mas foi uma ruptura. Eu saí de lá por opção, por vir para a cidade grande, com sonho de estudar. Agora, imagina uma pessoa ter que sair da sua terra para não morrer de fome. E vem para cá em situações adversas. Então, como São Paulo vai fazer aniversário no sábado, eu acho que nós, paulistanos, a palavra dívida é muito pesada, mas nós devemos ter, assim, uma gratidão muito grande com o povo nordestino, porque essa nossa querida Avenida Paulista, aqui onde está situada a Trianon, tem o suor e tem o sangue do nordestino. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então, São Paulo... foi muito ajudada aí com a mão de obra dos nordestinos. Então nada mais justo. Não só aqui, essa região, mas praticamente... exatamente. A mão de obra principal aí das construções, sem dúvida nenhuma, é do povo nordestino. O chamado Sul Maravilha, né? Muito bem lembrado, inclusive. Muito bem lembrado. Então, nesse aniversário de São Paulo, né? Eu aqui como um caipira paulista, né? Agradeço aí a comunidade nordestina muito do desenvolvimento do progresso que eles trouxeram para nós. Bacana, mas além disso também, eles como você disse, é uma questão humana mesmo, vivem às vezes num sertão árido, né, absurdamente seco, uma coisa que não tem o menor sentido e que os governos também vão deixando, as pessoas vão morrendo, os animais vão morrendo, a vegetação horrível, né? Mas enfim... daqui a pouco eu vou voltar e você me dá os contatos aí para as pessoas. Vamos ver se a gente, né, também contribui da manhã. Nossa pequena, nós somos um grão de areia
né, nessa mídia violenta também que a gente vive, aí nesse mercado de mídia. Sim, mas sim. a gente, um grãozinho de areia, sempre também dá uma forcinha. Claro, não, claro. José Roberto? Beleza. Vamos lá, Cláudio Rodrigues, 6h44. Radar Paulista. Brasil urgente. Brasil urgente. Em meio à crise no sistema prisional do estado do Maranhão, os agentes penitenciários decidiram em assembleia nesta quarta-feira, ontem, fazer um dia de paralisação na próxima terça-feira. A informação é do Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do estado do Maranhão. A medida foi tomada pela categoria em retaliação a uma portaria do governo do estado publicada na semana passada que remanejou de função alguns servidores. Radar Paulista. Momentos políticos. E com o naufrágio das negociações com o PS e que de repente, algumas que possam estar ouvindo até colaborarem com essa participação que é de suma importância, não só para a entidade Comitê Betinho, mas principalmente para as pessoas, não é mesmo, José Roberto? Exatamente. Então, Renato, eu vou fazer um desafio aqui para os ouvintes, aquelas pessoas de boa vontade. O nosso site é www.comitebetinho.org.br. Nosso e-mail é comitebetinho@uol.com.br. Qual o desafio? No site tem lá as nossas contas em diversos bancos. Então, se você for mandar R$10 ou R$100, transfira R$10,01, R$100,01, que daí daria assim um carimbo, que é o povo do radar que fez esse depósito, daí a gente dá a devolutiva pro Renato. Legal, muito bom. Agora, José Roberto, por que você entrou no Comitê Betinho? Você tem essa veia, você já tinha essa preocupação social? Porque eu acho legal também a gente falar de pessoas, não só às vezes da participação financeira, mas às vezes tem muita gente que eu ouço, eu queria participar de uma ONG, participar de um projeto social sério, como é o caso do Comitê Betinho. Como é que foi o seu histórico para chegar até o comitê? Então, Renato, essa é uma pergunta que mexe comigo, porque eu digo que eu recebi uma herança bendita da minha mãe, que já partiu, se encontra hoje na espiritualidade, minha mãe Josefina Vieira Barbosa, uma pessoa muito solidária. Eu segui a cartilha dela. Então, ela que me tocou, e fez com que eu seguisse suas trilhas nesse desejo de ajudar as pessoas e transformar o mundo. E eu estava conversando com você é Albuquerque, e nós chegamos aqui em Buri. Meu avô, Cassiano Vieira de Albuquerque, um buriense, um cara que, como diz o caipira, malemar terminou o primário. Mas uma pessoa que tinha uma vocação social muito grande, e para você ter uma ideia, em 64 ele foi detido por ocasião do golpe militar, e ele sempre teve um lado político que a minha família lá do lado dos Vieiras e Albuquerque acompanharam. Então daí veio aquela questão da ajuda ao próximo, daquele questão religiosa, que no caso da minha família aí fez uma opção pelo espiritismo, mas veio também um lado aí de uma sede por justiça social, de se incomodar com a miséria no mundo, que é uma herança bendita do meu avô Cassiano, Então, esse é o meu perfil, Eu sou um cidadão, que eu pago imposto. Quando a gente ouve aí notícias de desvio de verbas públicas, dói no coração da gente, porque é o dinheiro que está faltando para um atendimento médico decente, para que uma escola funcione. E vamos pegar só a saúde. Só a saúde a gente precisa, aonde for. É uma coisa que o Brasil ainda não conseguiu dar uma resposta. Vencemos vários desafios, mas, por exemplo, da saúde ainda não conseguimos fazer a diferença. Talvez até porque a corrupção não deixou, Um dos males do nosso país aí, é a corrupção, que é uma questão endêmica, que infelizmente não é uma coisa que só no Brasil, no mundo todo. É do ser humano, mas que precisa ficar atento, Precisa ficar atento, Então, por isso que a gente fala que é necessária a solidariedade, o amor ao próximo,
um olhar generoso para uma pessoa, não é só botar a mão no bolso também, você vê que sem dinheiro você não edifica, né? E também a preocupação para a gente mudar o mundo, né? E a gente muda o mundo a partir das nossas ações. Então acho que o Betinho foi muito feliz, né? Ele sendo um malabarista, né? Petecando aí duas bolas, a bola da solidariedade e a luta por políticas públicas. E você já falou ainda em saúde, ele foi inclusive uma vítima de um sistema de saúde que, na época, nessa questão de cuidados, né, era muito deficitária a saúde. Exatamente. No Brasil. Ele foi inclusive um alerta para que hoje a gente tivesse um sistema, inclusive, exemplar hoje no mundo, né? Exatamente. Na questão da AIDS e tudo mais. Então o né? Betinho foi exemplar, né? Porque ele foi um dos fundadores da ABIA, Associação Brasileira Interdisciplinar da AIDS, né? Que hoje o Brasil é modelo aí no combate às questões da DST AIDS, né? Então mais um mérito do Betinho. Tá certo. Daqui a pouquinho eu vou voltar com vocês, né, Roberto? Pra gente dar uma fechada aqui, você fala novamente aí o número da conta pro pessoal. Tira a mão do bolso aí, gente. 6h54. Fraterno a você e a todos os ouvintes. É uma oportunidade fundamental para nós divulgarmos nosso trabalho. Pedimos para que vocês anotem nosso site www.comitebetinho.org.br, nosso site comitebetinho@uol.com.br. Façam seus depósitos em nossas contas de poupança ou corrente, sempre pondo no final 01 para a gente medir aqui o termômetro do Radar Paulista. Quero dizer para vocês que toda a diretoria do comitê é voluntária, trabalhamos por amor à causa. Nossa atuação é suprapartidária, religiosa, queremos agregar todo mundo. A contabilidade do Comitê Betinho tem uma auditoria externa. Então, esperamos receber vocês, estamos à disposição e agradecemos a oportunidade. E o importante... Fé em Deus e pé na tábua. Fé em Deus e pé na tábua, exatamente. Legal. Parabéns pelo trabalho e, é claro, eu assino embaixo porque a gente sabe da seriedade que é o Comitê Betinho, que é, então, presidido pelo José Roberto Vieira Barbosa. Muito obrigado, José Roberto. Valeu, Renato. Um abraço. Saúde e paz. Tá certo, Radar Paulista, que é uma realização do Jornal Radar, contou com os apoios de Mais Espaço e Lazer, Grupo Macora Telecomunicação, na técnica, o Benê de Oliveira, na mesa de som, o maluco Cléo Rodrigues, na produção, Ari Magatti. Fica agora com